João capítulo 18. Versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a coorte oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, e tochas e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, e disse-lhes: E a quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe: Vá Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Versículo 6. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram, e caíram por terra. Versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Versículo 8. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu, se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste nenhum deles perdi. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, ou não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Versículo 12. Então a coorte, e o tribuno, e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Versículo 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Versículo 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Versículo 15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Versículo 16. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Versículo 17. Então a porteira disse a Pedro: E não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: E não sou. Versículo 18. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. Versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Versículo 20. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, e eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Versículo 21. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Versículo 22. E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: E se falei mal, dá testemunho do mal, e, se bem, por que me feres? Versículo 24. E Anás mandou-o, amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe: Pois, e não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou, e disse: E não sou. Versículo 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: E não te vi eu no horto com ele? Versículo 27. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Versículo 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: E que acusação trazeis contra este homem? Versículo 30. Responderam, e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Versículo 31. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Versículo 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Versículo 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência,
e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: E tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Versículo 35. Pilatos respondeu: E porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos: Em que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: E não acho nele crime algum. Versículo 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Versículo 40. Então todos tornaram a clamar, dizendo: Veste não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.